Bom dia, bom dia. Mais uma palavra do dia. Aqui é Moisés Lima, o Levita, em seu canal. Queria agradecer, mais uma vez a todos vocês que estão aqui assistindo esse vídeo, onde nós iremos fazer reflexões sobre a palavra de Deus, E hoje o tema será o quê? Sofrendo por ser cristão, Aí tem aquela pergunta: será que um cristão ele passa por aflições, por problemas até espirituais, nessa questão dele estar envolvido na obra de Deus, fazendo a vontade de Deus? Será que há uma retaliação para o verdadeiro cristão? Então eu peguei aqui alguns versículos e capítulos e nós vamos estudar. Aí nós vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 12. Aí fala assim, Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Aí, se ao justo é difícil ser salvo, que imagine do ímpio e pecador. Amém, meus irmãos? Então, nós estamos comentando assim sobre as aflições por ser um servo de Deus. Aí, como eu falei nos outros vídeos, nós vamos pegando versículo por versículo, e vamos meditando e trazendo as interpretações e as reflexões acerca da palavra de Deus. Então tá lá, Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Então muitas das vezes, pode ser na nossa família, pode ser no trabalho, ou até na sociedade, A gente vê que o cristão, quando ele vive verdadeiramente o Evangelho, é fato que aconteça que nós venhamos ser o quê? Excluídos. Como se diz na palavra de hoje, ser cancelado. Hoje está na moda, esse tipo de coisa que fala assim, vamos cancelar fulano. Que tipo assim, a pessoa não dá atenção para você, Muitas das vezes um cristão está no seu trabalho e as pessoas só ficam falando de coisas do mundo, coisas passageiras, e sabem que aquela pessoa é cristã, Aí o que acontece? Ela fica fora do meio de conversa dessas pessoas, porque essas pessoas estão vivendo no mundo secular. Elas só falam das coisas terrenas, elas só falam das coisas dessa terra, elas só falam de dinheiro, elas só falam de riquezas, entendeu? Aí as pessoas podem até dizer assim, querendo se justificar: não, eu não preciso ir na igreja, Deus me abençoa, eu passei num concurso, eu tenho um carro zero, eu tenho uma moto, entendeu? Não que Deus não abençoe, Deus abençoe porque Ele deu fé para cada pessoa trabalhar, E ser próspera, Isso é de Deus. Mas eu falo que às vezes quando a pessoa é um cristão ou uma cristã, há pessoas que não gostam do cristão ou da cristã porque não vive segundo o Evangelho de Cristo. Então muitas das vezes a gente sofre que essa retaliação de ser cancelado. As pessoas não dão a atenção devida a você porque você não bebe, porque você não fuma, porque você não gosta, vamos dizer assim, de forró, você não gosta de rock, você não louva a música secular, mas nós louvamos a Deus. Então, querendo ou não, a gente sendo cristão, a gente tem que louvar somente a Deus. Então, as pessoas que não têm a espiritualidade ou não são cristãs,
elas vão falar que você é louco. Ah, ele é louco, ele agora fala que só tem que adorar a Deus, louvar a Deus, e a conversa desse camarada todo dia é Jesus 24 horas. E é verdade, porque Jesus ele veio salvar a humanidade, e nós que somos os servos de Cristo, nós temos que propagar as boas novas. Porque tem muita gente que está em igreja e tem vergonha de falar no nome de Deus. Ah, eu sou muito pecador. Não, mas nós temos que se preocupar com as causas espirituais e os sofrimentos que nós iremos passar por causa de levar esta carga, este jugo. É como se fosse o jugo de um boi. Tem uma carga para seguir o evangelho, porque enquanto o mundo está indo numa direção, nós estamos indo ao contrário. É uma contramão. As ideias do evangelho de Cristo não se batem com o mundo. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Pode ver, por que você acha que mataram Jesus na cruz? Olha aqui uma foto, aqui ó. Uma foto dele aqui que eu coloquei, que é do filme Até a Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Olha o que fizeram com o Filho do Deus Vivo. Que esse filme é forte. E o que fizeram com ele? Ele não foi bom? Ele não teve essas aflições? E ele disse para nós, vós tereis aflições. Só que as aflições da vida, mas a aflição por ser cristão. Vai chegar uma determinada época que as pessoas não vão dar emprego para pessoas cristãs. Aí vai ter a marca da besta, como muitos falam, que é um chip que vai ser colocado ou na testa ou na mão direita. A gente vê o controle da nova ordem mundial entrando no mundo e a gente vê que nós vamos ter que passar por aflições por causa de Cristo. E se esses governos comunistas entrarem, eles vão querer fechar as igrejas. E a gente vai ter que pregar, e mesmo que virem nos prender, a gente vai ser preso, né? Sem dó. E são as aflições de Cristo. Ó, vamos lá no versículo 13. Mas antes, ó, é como se algo estranho estivesse acontecendo. Quando vem essas provações de nós sermos cristãos, né? Aí a gente sempre percebe que é algo estranho que está acontecendo, mas não está nada estranho. É melhor a gente ter a amizade de Deus do que ter a amizade do mundo. Porque existem pessoas falsas. A pessoa está do seu lado, ela está dando tapinha nas suas costas, mas ela fala mal de você. Eu prefiro uma pessoa verdadeira. Aquela pessoa que não gosta de você e quando tem uma coisa para falar, falar na sua cara. Porque às vezes é uma pessoa que tem caráter também. Aí vamos lá, ó. Então, toda essa aprovação a gente não pode achar como algo estranho. Quando a pessoa não te der bom dia, ela vê que você é um cristão e está te rejeitando, ó, você pega e vaza. Né? Na linguagem de hoje, você vaza, você sai fora. Porque não compete a gente falar, por que você não está falando comigo? Por que você parou de falar? Por que não? É porque a luz não tem comunhão com as trevas. Só que essas pessoas que estão nas trevas, elas estão o quê? Cegas espirituais, ó, estão com os olhos fechados para saber da verdade. O que Jesus ele disse? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ó. Aí aqui, ó, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre nós. Ou como está escrito aqui, sobre vocês. Então a gente tem que ter alegria quando a gente é perseguido, quando falam mal de nós. Mas muitas das vezes as pessoas falam mal de nós porque às vezes a gente tem culpa no cartório. Aí não tem como se justificar. Mas eu estou falando assim, quando você faz o bom procedimento de Cristo e as pessoas te caluniam sem você fazer nada. Ó aqui, ó. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como que se intromete em negócios alheios. A pessoa gosta de cuidar da vida dos outros. Então a gente tem que se alegrar. Agora, se a gente sofre como cristão
e não se envergonhando do evangelho, a gente tem que glorificar a Deus por meio desse nome. Porque Jesus Cristo é o Rei dos Reis. É o rei de todo político na face da terra, de todo rei, de todo político que foi eleito pelas pessoas. Porque Deus é Deus. Deus é maravilhoso. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco. Nós que temos a ciência da palavra de Deus, nós que conhecemos o Evangelho de Cristo, né? A gente tem conhecimento, a gente tem que falhar menos, porque nós somos sábios, a gente tem a leitura, a interpretação da palavra, então a gente vai ser mais cobrado no dia do juízo. Imagina, todos esses pastores aí que cresceram, são grandões, aí eles usam carros importados, né? Tem até uma agora que está com o carro aí do ano. E Jesus, quando ele entrou em Jerusalém, ele entrou em cima de um jumentinho, que nem era dele. Ele pegou emprestado o jumentinho. Aí eu vejo muita avareza no meio desse povo. Deus abençoa o servo de Deus, tudo bem, o profeta. Mas um profeta ou um seguidor de Cristo não precisa de muito, não. Carro importado? Para que carro importado? Você pode ver na palavra de Deus, se você pegar no livro de Reis, a passagem de Eliseu e Geazi, quando Naamã é curado da lepra, que Naamã queria abençoar Eliseu, e Eliseu falou, não, eu não quero nada. Deus te curou, vá com Deus. E é assim que tem que ser a atitude de todo profeta. Eu não digo que Deus não pode te abençoar, uma pessoa pode te abençoar, gosta de você e Deus usa ela para te abençoar. Só que Eliseu ali naquela hora, ele falou, não, eu não quero. Aí o que aconteceu com Geazi? Ele mentiu. Ele voltou ao encontro de Naamã e falou que Eliseu estava pedindo todas aquelas bênçãos que era para ele. Aí ele pegou para ele. Aí quando ele retornou, Eliseu, Deus tinha revelado para Eliseu e falou, por que você voltou no caminho para pegar aquilo que não era teu? Aí a praga, a lepra que tinha pegado em Naamã ficou em Geazi, que era o moço de Eliseu, né? Ele era tipo um profeta menor que andava com Eliseu, e Eliseu viu que ele não aprendeu. Então, pessoal, o povo de Deus, a gente tem que passar por humilhações, por provações. E muitas das vezes assim, esses homens de Deus aí que falam que é tudo, quer viver o amor de Cristo, o evangelho de Cristo, não estão vivendo o evangelho coisa nenhuma. É tudo patifaria. No começo ele até estava no espírito. E a gente sabe que o dinheiro é a perdição de todos os males, velho, da humanidade. E tem muitos pastores cegos, hein? Se você pegar a epístola de Judas, um livro antes do Apocalipse, você que é um falso pastor, leia para você ver. Você sabe da ciência. E como é que comete essas coisas? Em vez de eles sofrer, como a gente está falando aqui, as aflições de Cristo, eles se dão como artistas, velhos, intocáveis. Os poderosos chefões do século XXI. Aí isso é profeta? É nada. Fica atrás de uma redoma de vidro para não ser baleado. Tem que ter segurança. Como é que o homem de Deus tem segurança, gente? O homem de Deus, ele não tem medo, velho. Os profetas de antigo, pode ver João Batista. Ele comia gafanhoto, né? Ele andava que nem Elias e profetizava e falava, raça de víboras, arrependei-vos do vosso pecado. E foi aonde, né? A cabeça dele foi cortada por Herodes. Aí você vê, profeta ele tem que ser o quê? Ele tem que falar a verdade e ele vai sofrer as aflições. Agora, há uma contradição com muitos pastores, com muita gente, e que se Deus quiser, eu nunca vou entrar numa furada dessa. E eu não estou falando mal de pastores que são sinceros. Eu só estou jogando a real para esses homens que começaram no espírito e agora estão terminando na carne, levando milhares de pessoas também a serem enganadas.
Porque eles enganam as pessoas em cima do púlpito e querem que as pessoas sejam prósperas também. Não, que Deus vai te abençoar, você vai ter carro, casa e não sei o que, coisa nenhuma, né? Porque é muito fácil, é muito fácil. Claro, o pastor ele tem que ter uma vida abençoada, um salário, se ele for pastor. Imagina um pastor que ganha, um exemplo, 5 mil reais. Ele compra um carrinho, mas ele vai comprar o quê? Um carro popular. Às vezes ele paga aluguel, ele sai de uma missão aqui no Brasil, vai para outro lugar. Aí ele vai passar as aflições de Cristo, porque muitas das vezes as pessoas vão ver a necessidade dele. Pessoas que ganham mais falam, poxa, o irmão fulano de tal que é pastor, eu vou abençoar ele, meu. Ele teve aí um aperto agora nesse mês, vamos ajudar, porque o homem de Deus é assim, gente, de obra de Deus. Agora, donos de obra de Deus, velho, com BMW, X6, com um bando de carro aí que é partista, velho, jogador de futebol. Isso é irrepreensível. É repreensível, quer dizer, não irrepreensível. Tem que ser repreendido todo esse tipo. E não, eles não vivem as aflições de Cristo. Agora vamos em aos Romanos, que é antes de 1 Pedro. É depois do livro de Atos dos Apóstolos, ó. Livro de aos Romanos, capítulo 8, versículo 18. Aos Romanos 8, 18. Vamos ler, ó. Vamos ver o que está escrito. 18, tá aqui, ó. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. E quais são esses filhos de Deus que sejam revelados? Profetas verdadeiros que abandonaram o mundo e vão sofrer as aflições de Cristo. E esses sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que será revelada a nós. E essa natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, que são verdadeiramente profetas, que não vão se aproveitar do dinheiro de viúvas, de pedreiros, de faxineiras, de merendeiras. E tem pessoa que cai na lábia desses falsos pastores. Tá cheio, tá cheio. E não é só aqui no Brasil, não, é no mundo inteiro. E sabe de uma coisa também? Às vezes eles pegam o próprio dinheiro do teu dízimo que você está doando, aí eles revertem em cesta básica, aí vão nas favelas, vão nas periferias, aí fica batendo selfie, fica gravando vídeo com isso aí tá usando você de esquema, igual o político corrupto. Ele quer te ganhar. Ele quer ganhar você, mas nas administrações desse mundo capitalista, porque o Deus deste século é Satanás. Eu não digo a pessoa que ajuda mesmo, de bom coração, pega ali, faz uma doação aqui, tá ali, vai, porque Deus ele conhece teu coração, Deus ele conhece meu coração, ele conhece o coração de todos. Agora quem é que está passando por aflição de Cristo e outros que só querem andar na ondinha? Gente, há 2021 anos atrás, esses homens derramaram sangue. Hoje os cristãos andam num tapete, ó. Eles fizeram a calçada, asfaltaram, colocaram tapete vermelho para a gente andar e a gente só vê patifaria no meio do povo de Deus. Só gente pecando, velho. E só ligando para dinheiro. Esse povo evangélico de hoje não pode nem se dizer protestante. Porque protestante é aquele que protesta, velho, com o que está errado. Porque os profetas são protestantes. Tinha o rei lá que estava pecando lá, ia fazer Israel cair. O que ele fazia, Jeremias? Ele chegava para o rei e falava, ó rei, a tua casa vai cair, o exército inimigo vai invadir e você vai para a vala. E o rei não acreditava nele, ele foi jogado no calabouço, cheio de merda. E Jeremias ficou até o pescoço cheio de merda e o rei falou, e aí, você vai voltar a tua palavra, a falar coisas boas para mim? Aí ele com merda até o pescoço, ele falou, não, tudo que eu falei eu coloco em pé porque foi Deus que me revelou. A tua casa vai cair. Caía. Aí é o que está dizendo, ó.
que Deus, ele espera, que a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Porque a profecia, o profeta, fala mediante a palavra de Deus. E não essas mentiras que estão sendo colocadas aí em muitos ministérios. Eu não vou falar nome de ninguém aqui, porque cada um vai dar conta no dia do juízo. Eu não estou nem ligando para quem... Eu não vou aqui discutir com um pastor tal ou fulano, entendeu? Mas tipo assim, para que a gente venha o quê? Abrir os olhos espirituais. Porque a coisa tá feia. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. E a natureza, sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. E a terra está fazendo o quê? Está gemendo com dor de parto. Falam de sustentabilidade, mas todo mundo só vive na mentira com sustentabilidade. Os homens falam para a gente não jogar papel na rua, para a gente economizar isso ou aquilo, mas pode ver os donos dessas indústrias, velho. Seja petroquímica, não sei o quê. O que a gente faz, ou que um homem fuma um cigarro aqui, aí joga gás carbônico na atmosfera. Agora, eles colocam a culpa nos pequenos. Agora vai ver o quanto que está sendo poluído o planeta Terra e todo esse desequilíbrio ecológico. É a vinda do Senhor e os fins dos tempos. Aí vão atribuir culpa a Deus se foi o próprio homem que destruiu. O homem não deu lugar a Deus, deu lugar à ambição, à avareza, quis juntar em celeiro. Foi criado esse capitalismo desenfreado, essa terra de reis, né? Que todo mundo quer ter notoriedade, e os servos de Deus vai ter o quê? A gente vai ser afligido. A gente vai ser colocado na cruz como Jesus, como eles interpretaram que Jesus era um bandido. Jesus, ele foi para uma cruz, gente. Quanto mais a gente, esse verme aqui, essa carne aqui, falha. Jesus, o Filho de Deus, foi para onde? Para uma cruz. E a cruz era o quê? Era como se fosse uma cadeira elétrica hoje. Se fosse nos Estados Unidos, Jesus viesse, ele ia ser colocado numa cadeira elétrica. Solta Barrabás, né? Imagina, aqui no Brasil, aí estaria quem? Fernandinho Beiramar, né? E Jesus. Aí quem eles iam soltar? Ia soltar o Fernandinho Beiramar e ia pegar Jesus Cristo e falar, vai para a cadeira elétrica e morra. Aí a gente quer cristão, a gente quer fama, velho, quer honra. Eu tenho que viver como artista, eu sou cantor gospel e eu estou louvando aqui a Deus. E todo mundo me ama, todo mundo me exalta. Isso é o espírito do engano. É o espírito de Satanás, que engana, está enganando as igrejas e está uma perdição terrível. Então, pessoal, a vida pelo espírito, a gente está falando aqui da glória futura, que não se compara, que nossos sofrimentos que a gente passa aqui, né? Às vezes a pessoa não fala com você, acha você chato porque você é cristão, a gente tem que glorificar a Deus por tudo isso que acontece. Agora vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo número 17. 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo 17. Aqui, glória. Aí você vê, o materialismo, né? Tem pessoas que têm bens materiais, sofrem pelo amor de Cristo, porque trabalhou, né? Estudou e é um cristão, mas aí você vê, a pessoa lutou para que ela tenha algo. 18. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Todo esse mundo físico que nós olhamos aqui, ele vai passar. Olha aqui, eu me lembro quando eu tinha 18 anos, eu tinha essas bochechas aqui, velha.
que tá envelhecendo. Tô começando a ter umas rugas já, ó. E a idade, meu cabelinho, tá nascendo uns cabelinhos brancos, eu tô com 42 anos. E vai ficar pior. Eu vou pintar o cabelo. Não vou pintar o cabelo, eu fico com o cabelo branco. Deus me deu o cabelo, os cabelos brancos porque é um sinal de velhice. Aí eu vou mudar, ou então eu vou fazer uma plástica aqui, não, vou meter aqui uns negócios aqui para tirar essa gordura e tal. Não, eu sou bonito do jeito que Deus me fez. Ó, aqui, ó, eu desmaiei, ó. Aí eu torei aqui esse lado aqui da minha boca, arrancou um pedaço aqui, ó. Aí eu tive que passar 4 pontos médico, né? E eu vou fazer o que, velho? Aí eu vou falar, eu tô feio, eu só vou andar com máscara agora. Não, de maneira nenhuma. Isso é fatalidades da vida, acontece. Eu desmaiei aqui perto da sala, minha mulher levantou desesperada. E a aflição também, ó, da carne, da vida. Aí eu vou falar, agora eu não vou poder mais falar com ninguém, vou andar com a mão na boca. Não, velho. Eu sou bonito, do jeito que eu tô aqui, eu sou bonito também. Eu não sinto, velho, esse complexo de inferioridade. Amém? Então tá dizendo aqui, ó, assim fixamos os olhos para onde? Para o alto. E vamos desprezar as coisas que se veem. Certo? Então, pessoal, essa foi a palavra, certo? Então a gente falou sobre essas questões das aflições de Cristo. Tem muito falso pastor por aí, porque assim, ó, quem não tem ciência, quem não tem conhecimento, quem não estuda, quem não procura trabalhar, agora você só fica na onda desses caras, meu, você se perde. Porque você não tem ciência para compreender. O povo brasileiro, me desculpe eu estar falando, mas lê muito pouco. Lê pouco, é mais fácil de ser enganado. Muito mais pelos lobos. Esse tipo de gente é lobo. Quando você vê que esses pastores grandão estão com casona, mansões, meu amigo, pega a Bíblia e vê aí os homens de Deus que morreram, velho. Um exemplo é Jesus Cristo. Aí você pode pegar Elias, Eliseu, e você pode pegar os outros profetas também, que quiseram assim o ouro, a prata. Tem o profeta Acã, né? Que é até a capa de Acã. Tem outros que profanaram o templo, que foi Nadab e Abiú. Tem os filhos de Eli, que era Ofni e Finés também. É a perdição. E o pior é que esses pastores que têm essa visão de... Quer dizer, eles enriquecem por causa de dízimos e ofertas, entendeu? Eles enriquecem mesmo. Porque eu tô para ver um pastor que tem uma igreja, a igreja dele, que ele funde um ministério, aí depois de anos que ele tá próspero, ele tá com aquele mesmo carrinho, assim, um carrinho popular, a casinha dele de boa, e não precisa estar com segurança nas costas. Então o evangelho de hoje virou lucro, pessoal, virou lucro. O começo da igreja, ó, eu faço faculdade de história. Do ano 33, quando Cristo morreu, até o século 3 para o século 4, a igreja era tremendamente perseguida. Os cristãos morreram nas arenas. Aí em 70 depois de Cristo incendiaram Jerusalém. Roma pegou e incendiou tudo. E morria criança e morria todo mundo. Porque eles viviam o verdadeiro evangelho. Aí eles derramam o sangue no passado para hoje a gente viver de oba-oba, sendo usado pelo diabo. Hoje as pessoas vão mais na igreja lá para receber bênção. Ah, eu quero bênção, eu quero bênção. Mas quando Jesus fala, não, vem fazer a obra de Deus, vamos fazer uma revolução do amor na humanidade. Aí todo mundo tem até vergonha de falar sobre umas palavras fortes dessas. Mas essas palavras que são faladas, tá onde? Tá aqui, ó. Tá na Bíblia. Né? E morreu muito sangue. Tá bom, meus irmãos? E nós temos que passar as aflições de Cristo. Eu agradeço a todos vocês que assistiram esse vídeo. Se você puder se inscrever nesse canal, anotar as notificações, certo? E dar um like. Nós ficaremos muito agradecidos no canal Moisés Lima, o Levita. Tá bom? E até o próximo vídeo.